o reinado de Isabel I e a luta do papado contra o protestantismo. Isabel I foi rainha da Inglaterra e Irlanda entre os anos de 1558 e 1603, e seu governo ficou marcado por seu grande apoio aos protestantes e pela luta entre ingleses e espanhóis. Isabel ficou cerca de um ano presa na Torre de Londres, por ordem de sua irmã, a cruel Maria I, que apoiou o papado e proibiu o protestantismo na Inglaterra. Porém, Maria acabou falecendo em 17 de novembro de 1558, provavelmente de câncer. Por não possuir filhos, sua irmã foi elevada ao título de Rainha da Inglaterra. Logo que ascendeu ao trono, Isabel estabeleceu uma igreja protestante em seu reino, e então ela tornou-se a governante suprema dela. A rainha seguia o anglicanismo, que é uma mistura entre o catolicismo e o calvinismo, e então ela consolidou esta corrente religiosa na Inglaterra. Isabel restabeleceu algumas leis religiosas que seu pai Henrique VIII e seu irmão Eduardo VI tinham criado, e que sua irmã Maria I havia revogado. E assim Isabel restaurou a independência do Reino da Inglaterra em relação à Santa Sé de Roma. Furioso com tal fato, o Papa Pio V pediu ajuda à França e Espanha na sua luta política contra a Inglaterra, e então Pio V publicou em 27 de abril de 1570 uma bula chamada Regnans in Excelsis, Reinado nas Alturas, onde ele reafirmou que o Papa possui a plenitude de poder, de maneira que ele pode arrancar, destruir, plantar e construir. Pio V também disse que fora da Igreja Católica não há salvação, e que a rainha Isabel era uma herege protetora de hereges, e que os súditos dela estavam livres do juramento de fidelidade. Veja a seguir todo o ódio do papado contra a rainha Isabel e os protestantes, contido nesta bula papal. Aquele que reina nas alturas, a quem pertence todo o poder, no céu e na terra, confiou a única e santa, Igreja Católica e Apostólica, fora da qual não há salvação, a um único nome na terra, a saber Pedro, o chefe dos apóstolos, e ao sucessor de Pedro, o pontífice de Roma, para que ele governe, com plenitude de poder. Somente ele foi estabelecido, como governante de todos os povos e reinos, para arrancar, destruir, dispersar, dispor, plantar e construir, para que preservasse seu povo fiel, unido com o cinto da caridade, na unidade do Espírito, e os apresentasse seguros e impecáveis ao seu Salvador. Mas o número de ímpios cresceu tão fortemente, que não existe lugar no mundo que eles não tenham tentado corromper, com suas doutrinas mais perniciosas. E entre eles está Isabel, a dissimulada rainha da Inglaterra, e serva do crime, que auxiliou nisso, com quem, como em um templo, o mais pernicioso de todos, encontrou refúgio. Esta mesma mulher, tendo tomado a coroa, e usurpado monstruosamente o lugar de chefe supremo da Igreja em toda a Inglaterra, para se reunir com a principal autoridade e jurisdição que lhe pertenciam, reduziu mais uma vez este mesmo reino, que já havia sido restaurado, à fé católica e aos bons frutos, a uma ruína miserável. Proibindo com mão forte a aplicação da verdadeira religião, depois de ter sido derrubada por Henrique VIII, desertor dela, e depois que Maria, a legítima rainha, de famosa memória, ajudou a restaurar esta sé, ela seguiu e abraçou os erros dos hereges. Portanto, apoiando-nos na autoridade daquele cujo prazer era colocar-nos, embora incapazes de tal peso, sobre este supremo trono de justiça, declaramos, na plenitude de nosso poder apostólico, a dita Isabel como herege, e protetora de hereges, e seus seguidores, nos assuntos mencionados acima, incorreram na sentença de excomunhão, e que sejam cortados, da unidade do corpo de Cristo. Além disso, declaramos que ela está privada de seu pretendido direito sobre o referido reino, e de todo o domínio, dignidade e privilégio que haja. E também declaramos que os nobres, súditos e pessoas do dito reino, e todos os outros, que de alguma forma lhe fizeram juramento, que sejam para sempre absolvidos de tal juramento, e de qualquer dever, decorrente de domínio, fidelidade e obediência.
E nós, por autoridade destes presentes, assim os absolvemos, e assim privamos a mesma Isabel, de seu pretendido direito, sobre o reino, e todos os outros assuntos, acima ditos. Cobramos e ordenamos a todos, e singularmente aos nobres, súditos, povos, e outros, que não ousem obedecer às suas ordens, mandatos, e leis. Aqueles que agirem em sentido contrário, os incluímos na mesma sentença de excomunhão. Dessa forma, o papado instigou os ingleses a se rebelarem contra Isabel, para então destituí-la. E o quinto ameaçou com o castigo de maldição e perda da vida eterna todos aqueles que não seguissem suas mentirosas e arrogantes palavras. No entanto, Isabel não cedeu às ameaças e provocações do papado, e ela permaneceu, com suas políticas religiosas e governamentais. Mas além da Inglaterra, Pio V tentou de várias maneiras eliminar o protestantismo em outros reinos, como no caso da França, pois o pontífice romano temia que ele chegasse até a Itália. Isabel manteve sua castidade até o fim da vida, e ela foi muito respeitada pelos ingleses em decorrência disso. A rainha nunca se casou por motivos políticos, pois ela temia rebeliões contra seu governo e conspirações. Durante seu reinado, houve vários conflitos entre a Inglaterra e a Espanha. Os anos de guerra também aumentaram os atritos entre protestantes e católicos, já que Isabel era uma protestante, e consequentemente, considerada uma herege, pelo rei espanhol Filipe II, um católico romano, muito devoto e apoiador do papado. Além das tensões religiosas, Inglaterra e Espanha disputavam o controle do comércio marítimo. Filipe II estabeleceu leis rígidas contra os protestantes, de maneira que ele chegou a dizer que preferiria perder seus súditos, em vez de reinar sobre hereges. O Papa Sisto V ofereceu uma grande quantia de dinheiro a Filipe II para que ele conquistasse o reino da Inglaterra, que era comandado por uma protestante, e que, segundo o bispo de Roma, havia sido dominado pelos hereges. Então Filipe II, aliado com os católicos e inquisidores, montou uma grande frota naval e avançou contra a Inglaterra. Contudo, os ingleses infligiram uma humilhante derrota aos espanhóis, em 1588, e assim Filipe II não conseguiu invadir a Inglaterra e instalar o catolicismo, algo que deixou o papado muito frustrado. A guerra permaneceu ativa durante vários anos, e ela apenas chegou ao fim, em 1604, com o Tratado de Londres. Isabel continuou defendendo o protestantismo até o fim de sua vida. Ela morreu em 24 de março de 1603, aos 69 anos de idade, sem gerar um herdeiro. E então Jaime I, o famoso rei de Eames, também conhecido como Jaime VI, a sucedeu.